Você já se perguntou o que acontece com a sua própria alma quando você reza por uma alma no purgatório? Pode parecer que você está apenas ajudando alguém que já partiu, mas e se eu te dissesse que esse gesto muda também o seu destino eterno? Que cada oração sua por um desconhecido, cada terço rezado por alguém que já não está mais aqui, na verdade volta para você como uma onda de misericórdia. Antes de mergulharmos nessa revelação poderosa, peço que você compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por todas as almas que ainda esperam, no silêncio do purgatório, uma oração que as liberte. Compartilhe agora com alguém que ama rezar, com alguém que perdeu, com alguém que talvez esteja precisando entender que o céu é uma construção mútua. O que vamos revelar aqui pode transformar seu modo de viver a fé. E mais ainda, pode transformar sua eternidade. Agora, respire fundo, abra o coração e venha comigo descobrir o que Deus faz com a sua alma quando você decide salvar uma outra. Para entender esse mistério, precisamos compreender primeiro o que é o purgatório. A Igreja Católica ensina que é um estado de purificação para as almas que morreram na amizade de Deus, mas ainda não estão completamente purificadas para entrar no céu. Não é um lugar de condenação, mas de esperança. Lá, as almas clamam em silêncio, esperando que alguém aqui na terra se lembre delas em oração, em sacrifício, em amor. E é justamente nesse ponto que o céu se inclina para tocar a terra. Quando alguém reza por uma alma do purgatório, a graça de Deus age em ambos os lados. Sim, a alma que é libertada se alegra eternamente, mas a alma do intercessor, ou seja, a sua, é também visitada por uma luz celestial que transforma e santifica. São muitas as promessas e testemunhos que apontam que rezar pelas almas do purgatório atrai sobre nós graças inimagináveis. Santa Catarina de Bolonha, por exemplo, afirmava que sempre que precisava de uma graça difícil, recorria às almas do purgatório e, com frequência, era atendida. Isso porque a alma que você ajuda não esquece de você. Quando ela entra no céu, ela passa a interceder por quem a libertou. Imagine agora que você rezou por uma alma desconhecida, alguém que ninguém mais lembrava, alguém abandonado no tempo e no espaço. E essa alma, por sua causa, encontrou a luz eterna. Agora ela está diante de Deus, gloriosa, e ela se lembra de você. Ela não pode mais fazer penitência, mas pode interceder, e faz isso com gratidão ardente. Mas o que exatamente acontece com a sua alma nesse processo? Existe algo invisível e profundo que se opera dentro de você. Ao oferecer sua oração, você está exercendo misericórdia. E Jesus disse: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." O seu coração se dilata, sua alma se torna mais parecida com a de Cristo, que desceu à terra para salvar almas. Quando você se preocupa com os que sofrem no purgatório, você está se configurando ao coração do Redentor. Esse gesto não é esquecido no céu. Ele se torna como uma marca espiritual, uma luz sobre você. E essa luz ilumina os seus próprios caminhos, inclusive quando você estiver em seus próprios momentos de escuridão. Imagine sua alma como um campo. Cada oração que você faz por uma alma do purgatório é como uma semente plantada nesse campo. E essa semente não fica infecunda. Ela cresce, floresce e, no tempo de Deus, frutifica. Você pode não ver os frutos de imediato, mas no mundo espiritual estão sendo colhidos. O campo da sua alma se torna fértil em graças. Virtudes como a compaixão, a paciência, a fé e a esperança são alimentadas. Você começa a perceber mudanças em você mesmo. Mais paz, mais lucidez espiritual, mais confiança em Deus. Isso não é coincidência, é uma lei espiritual. Quem planta no céu, colhe também na terra. Um dos efeitos mais tocantes relatados por santos e místicos é a purificação da própria alma do intercessor.
Ao rezar pelas almas do purgatório, você coopera com Deus em um dos atos mais belos da caridade cristã. E quando você coopera com o céu coopera com você. As suas próprias faltas começam a ser suavizadas, porque a sua alma está sendo lavada na fonte da misericórdia. É como se cada oração por uma alma do purgatório fosse uma gota que purifica também o seu próprio interior. Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Não podemos esquecer de um detalhe essencial. Quando você reza por uma alma que está no purgatório, você está agindo de forma completamente desinteressada. Você não espera nada em troca. Esse tipo de amor, que dá sem esperar, é o amor que mais se assemelha ao amor divino. E quanto mais sua alma ama como Deus ama, mais ela se torna preparada para o céu. Ou seja, ao salvar uma alma, você está misteriosamente acelerando o processo de santificação da sua própria. Você está dando um passo em direção à eternidade, e isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção espiritual, como se estivéssemos estagnados? Rezar pelas almas do purgatório é como abrir uma janela de ar puro em nossa caminhada espiritual. Você está colaborando com o plano de salvação de Deus, está dizendo a Ele: Senhor, estou aqui, não apenas pensando em mim, mas pensando nos teus filhos que ainda esperam. E Deus se alegra com isso, e quando Deus se alegra, Ele derrama bênçãos sobre você. Não só espirituais, mas também materiais. Sim, muitas pessoas relatam graças extraordinárias que receberam depois de se dedicarem com amor à missão de rezar pelas almas. E talvez você se pergunte: mas e se eu não sou santo? E se eu mesmo estou longe de Deus, como posso ajudar alguém? A resposta é simples. A misericórdia de Deus não depende do seu estado de perfeição, mas da sua disposição em amar. Mesmo que você ainda esteja lutando com seus próprios pecados, o ato de rezar pelos outros, especialmente por aqueles que já partiram, já é um sinal de conversão, de abertura para a graça. E Deus age onde há abertura. Às vezes, é justamente rezando pelos outros que sua própria alma começa a se curar. Rezar pelos mortos é também rezar pela sua própria salvação. Imagine que no dia do seu julgamento pessoal, quando você estiver diante de Deus e suas obras forem apresentadas, uma multidão de almas se levante do céu e diga: Senhor, essa pessoa me ajudou. Foi por causa das orações dela que hoje eu estou aqui. Agora, imagine Deus olhando para você com ternura e dizendo: você não apenas viveu sua fé, mas a multiplicou. A alma que reza pelos outros carrega consigo uma luz que brilha mais forte. E essa luz não se apaga com a morte. Pelo contrário, ela a precede. Cada oração, cada sacrifício oferecido pelas almas se torna um tesouro eterno que o próprio Cristo reconhece no momento da sua partida. Muitos santos viveram essa realidade. Santa Gertrudes, por exemplo, recebeu revelações extraordinárias sobre o purgatório. Ela ensinava que cada ato de caridade pelas almas é registrado no céu como uma obra preciosa. E mais, ela disse que Jesus é infinitamente generoso com quem se dedica a aliviar os sofrimentos das almas do purgatório. Quando você salva uma alma, mesmo sem saber seu nome, você cria um laço espiritual eterno com ela. Esse laço não se rompe. Essa alma, uma vez salva, se torna sua intercessora constante. E sua alma, ao ser amada por alguém já glorificado, é envolvida por um amor sobrenatural que a sustenta e fortalece nos momentos mais difíceis. A alma que intercede pelo próximo é uma alma que cresce em humildade. Isso porque, ao olhar para o sofrimento dos outros, especialmente daqueles que não podem mais fazer nada por si mesmos, você reconhece sua pequenez e sua dependência de Deus. Esse tipo de humildade é altamente santificante.
Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando você oferece orações por quem já não tem voz, você se torna a voz dessas almas. E Deus honra aqueles que falam em nome dos esquecidos. Sua alma se purifica porque ela se curva. Ela entende que tudo é graça e essa consciência a eleva. Outro ponto belíssimo é que ao rezar pelas almas do purgatório, você começa a perder o medo da morte. Isso porque você passa a ver a vida e a eternidade com outros olhos. Sua fé se aprofunda. Você entende que morrer não é o fim, mas uma passagem. E que essa passagem pode ser iluminada por nossas atitudes aqui e agora. Salvar uma alma do purgatório é como acender uma vela no escuro. E essa vela também ilumina os seus próprios passos. A paz que invade o coração de quem se dedica a essa missão é algo difícil de explicar, mas profundamente transformador. É uma paz que não vem do mundo, mas do céu. Você pode estar pensando, mas como eu faço isso na prática? E a resposta é simples e profunda. Comece com uma oração. Pode ser o terço, pode ser a oração de Santa Gertrudes, pode ser uma missa oferecida por uma alma esquecida. E mais, ofereça pequenos sacrifícios, um jejum, um ato de caridade, uma dor suportada com amor, por aquelas almas. Cada oferta sua, por menor que pareça, se transforma em bálsamo para elas e em bênção para você. O céu não ignora nenhum gesto de amor, nem mesmo aquele que ninguém mais viu. Deus vê tudo e recompensa com generosidade divina. Há também um mistério profundo envolvido nisso tudo, o mistério da comunhão dos santos. Quando você reza por uma alma, está vivendo essa comunhão real, mística e poderosa entre a igreja militante, nós aqui na terra, a igreja padecente, as almas do purgatório e a igreja triunfante, os santos no céu. É como se houvesse uma ponte invisível que une todos nós. E quando você decide amar alguém do outro lado da eternidade, essa ponte se fortalece. Sua alma se insere ainda mais nesse corpo místico de Cristo. Você se torna parte ativa da salvação, cooperador com a graça. Isso é grandioso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, nos ensina que nossa oração pelos mortos não apenas os ajuda, mas torna eficaz a sua intercessão por nós. Veja como é belo. Ao rezar por uma alma, você abre uma via de mão dupla. Você a ajuda a se purificar e ela, em estado de gratidão, começa a interceder por sua vida, por sua família, por sua conversão. É um intercâmbio de amor, silencioso, mas eterno. E tudo isso tem efeitos profundos na sua alma, porque o amor verdadeiro, mesmo quando dirigido a alguém invisível, sempre transforma o coração daquele que ama. A espiritualidade das almas do purgatório nos ensina a olhar além do agora. Em um mundo tão focado no presente, nas conquistas imediatas, no prazer rápido, rezar pelos mortos é um gesto contracultural. É um ato de fé profunda, de esperança na eternidade, de caridade pura. E quando você age assim, sua alma se torna uma chama viva, uma tocha que ilumina mesmo em meio às trevas do mundo moderno. Deus se agrada profundamente daqueles que têm coragem de amar os esquecidos, e Ele responde com graças que o mundo jamais poderá oferecer. Agora pense em quantas almas, talvez até de seus familiares, estão no purgatório esperando apenas uma oração, uma missa, um terço, um gesto de amor vindo de você. O céu inteiro se mobiliza quando uma alma é salva. Os anjos cantam, os santos se alegram e sua própria alma é honrada por essa caridade. Porque salvar uma alma do purgatório é colaborar diretamente com a obra redentora de Cristo, e a sua alma, que participa dessa missão, se torna mais bela, mais pura, mais semelhante ao coração de Jesus. É como se cada alma salva devolvesse a você uma parte do céu. Existe uma promessa implícita no coração de Deus. Tudo o que fazemos por amor volta para nós multiplicado.
quando você salva uma alma do purgatório, está lançando uma semente de eternidade. E essa semente germina dentro de você. Sua alma começa a experimentar frutos que não vêm do mundo, uma paz duradoura, uma clareza espiritual, um consolo interior que atravessa qualquer tempestade. Muitos que se dedicaram à oração pelas almas relataram mudanças profundas em sua vida emocional e espiritual. É como se a alma fosse lavada, renovada e recebesse uma nova força, diretamente do céu, para seguir com coragem e serenidade. Por isso, agora que você sabe a verdade, não guarde esse conhecimento só para si. Há tantas pessoas que desconhecem essa realidade, que vivem angustiadas, sem saber que podem mudar destinos eternos com um simples ato de fé. Compartilhe este vídeo. Seja um instrumento de luz. Você pode despertar outros corações para essa missão de amor. Imagine quantas almas podem ser libertas por causa de um simples gesto seu. E quantas bênçãos podem recair sobre a sua vida por ter escolhido amar além da morte. Que sua alma seja sempre uma ponte de misericórdia entre a terra e o céu. Amém.